Olá, pessoal, boa noite. Mais um dia aqui com vocês, mais uma quinta-feira. Vocês já estão acostumados, né? As quintas-feiras aqui no canal Literatura PUC SP, nós temos as nossas aulas do projeto Literatura e Vestibular, um projeto que nós, do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, temos tanto orgulho de apresentar aqui para vocês, pois é esse projeto que viabiliza que tantos jovens tenham acesso a programas de graduação das listas, né, que possam fazer os vestibulares que tem a FUVEST e também a Unicamp, as obras alvo dessas provas, essas pessoas podem ter acesso com base nessas aulas que a gente acaba ajudando aqui e oferecendo para vocês. Hoje a nossa aula é da obra Mensagem, de Fernando Pessoa. Então, assim, tá uma aula incrível. E eu já trago aqui para vocês o nosso querido professor Evandro. Evandro está aqui já como minha dupla dinâmica, porque a gente está sempre junto, né, Evandro? Fala aí, a gente está sempre junto, o pessoal já nos conhece. É verdade, é uma parceria já antiga, né? A gente está dispensando apresentações. Eu nem falei, eu sou Maria Luz e tal, o pessoal já me conhece aqui. Então, ó, para quem ainda não conhece o Evandro, né? Se por acaso alguém não conhecer, o Evandro acabou de fazer o doutorado aqui, ele terminou o doutorado no nosso programa. Então, hoje nós teremos aula com este professor de história e também este doutor em literatura e crítica literária. Então, estamos em ótimas mãos. Eu deixo vocês aqui com este professor já de longa data da área municipal, né, Evandro? Você é da escola, da rede municipal, né? Sou da rede municipal da MF Padre Antônio Vieira desde 2013, está indo para 10 anos. Olha, tá indo para 10 anos mesmo, que máximo. O pessoal aí já tá acostumado com os seus serviços grandiosos aí em literatura e história, né, Evandro? Sempre fazendo essa ponte, esse diálogo entre essas duas ciências, né? Isso é muito bom. Então, gente, ó, vou deixar vocês agora com o Evandro. Ele vai apresentar para a gente, então, até 8h30, esta aula Mensagem, da obra Mensagem, de Fernando Pessoa. E eu peço para vocês que, se por favor tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem aqui no nosso chat. E também compartilhem esse vídeo com mais pessoas, agora ou depois, porque sempre tem alguém que você conhece que está aí nessa luta aí do pré-vestibular, do vestibular, então vale a pena compartilhar essas aulas com quem você conheça que está nesse momento. E a gente não tem só essa aula aqui, não, a gente tem uma playlist que vocês podem acessar com várias aulas sobre essas obras que estão na lista da FUVEST e da Unicamp. Então, é um conteúdo recheado aí para todo mundo. Passo a palavra agora para o Evandro e que a gente tenha uma excelente aula. Vamos lá. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença, agradecer a todos que estão presentes aqui já no mês de julho, mês de férias escolares, né, em geral, recesso escolar, uma quinta-feira à noite para a gente falar um pouco sobre literatura, né? Então, a obra de hoje é a Mensagem do Fernando Pessoa. Vou pedir para a Mari colocar o slide. E ela é uma obra muito importante no contexto da literatura portuguesa, de um dos autores mais importantes da literatura portuguesa. Eu ouso dizer que o Fernando Pessoa é um dos autores mais importantes da literatura universal. Então, a gente vai começar falando um pouco do Fernando Pessoa, que é esse autor, esse escritor. Ele foi batizado com o nome de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mas todas as obras dele ele assina como Fernando Pessoa. Ele nasceu
em 13 de junho de 1888 e morreu em 30 de novembro de 1935. Então a gente pode ver que ele morreu até bastante jovem. Ele não teve uma vida muito longa, infelizmente. E ele é, como eu tinha mencionado, um dos maiores, mais importantes poetas da literatura portuguesa. E é o maior nome do movimento modernista em Portugal. E o Fernando Pessoa ele tem uma característica muito importante, porque ele escreve como ele mesmo, e ele também cria heterônimos. O que são heterônimos? São outros autores com características, personalidades, estilos literários próprios. É como se ele, Fernando Pessoa, escrevesse como ele mesmo e como outras pessoas. E cada uma dessas pessoas tem história, tem características literárias totalmente diferentes, tem suas personalidades. Então, ele cria literalmente outros autores que fazem parte dele mesmo. Na verdade, são todos poetas, no que diz respeito a Fernando Pessoa, e são mais de 100. São mais de 100 esses heterônimos. Não dá para a gente falar dos 100, mesmo porque são 3 os que são mais famosos, são mais lidos, são mais estudados dentro do âmbito da literatura. Então, vou falar um pouco desses 3, que é o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Falar um pouco das características literárias também do Fernando Pessoa, ele mesmo, antes da gente partir para a obra e partir, antes ainda da obra, para o contexto histórico, que a obra Mensagem é muito ligada tanto à história de Portugal como um todo, como também ao contexto histórico no qual Fernando Pessoa está escrevendo, o contexto que ele vive e que Portugal está vivendo na época em que ele escreve. Então, vamos começar com Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, ele é um homem simples do campo, as características principais dele, né? Claro que a gente não vai conseguir aprofundar todas as características, perdão. Então, a gente destaquei aqui alguns elementos que são as principais características. Então, Alberto Caeiro, ele é um homem simples do campo, ele expressa seus sentimentos com palavras simples. Isso não significa que a poesia do Alberto Caeiro seja simplória ou que seja uma poesia sem profundidade, muito pelo contrário. Ele está sempre vendo nas questões relacionadas à natureza, ao convívio com a natureza, a vida no campo, de forma muito profunda. Então, não é porque ele é um homem simples, que ele escreve de forma simples, com palavras simples, que não tenha profundidade no que ele está escrevendo. E justamente por ter essa característica de ver na natureza a fonte de conhecimento dele, ele é considerado mestre pelos outros heterônimos. E tem, inclusive, poemas que dialogam, entre aspas, entre os heterônimos. Tem uma conversa entre os heterônimos. Então, ele é considerado mestre pelos outros heterônimos justamente por ter essa simplicidade na escolha das palavras, mas ser extremamente profundo no que diz respeito ao conteúdo. Então, eu separei aqui uma breve citação. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. Então, claro, é um trecho, uma citação de uma poesia bem maior. Infelizmente, a gente não consegue aprofundar em todos aqui, a gente não consegue aprofundar em tudo,
Mas aí tem um exemplo que ele está falando, tem toda... Ele menciona o pensamento dos filósofos, as reflexões dos poetas, mas ele fala, para e olha para a luz do sol. Não adianta você ficar pensando e refletindo se você não está aproveitando as coisas que estão diante dos seus olhos. O segundo heterônimo que a gente vai mencionar aqui, só uma citação, tá, gente? Uma citação, não uma informação. Essas imagens que a gente está usando são imagens da internet, não são imagens tiradas de nenhuma obra do Fernando Pessoa ou de algum desenho que foi deixado por ele. São imagens que a gente tirou da internet, que eu tirei da internet, e que eu achei que representavam bem o pensamento e as características dos heterônimos. Eu não consegui encontrar o nome dos autores dos desenhos, infelizmente, mas fica aí a informação. Se por algum motivo, alguma sorte, ele estiver nos assistindo, por favor, se manifeste, porque os desenhos estão realmente muito bem feitos. O segundo heterônimo é o Ricardo Reis. E quais são as principais características do Ricardo Reis? Primeiro, ele é um médico. Sendo um médico, ele sempre se baseia na ciência. Então, ele sempre faz questionamentos metafísicos, ele está sempre querendo saber com profundidade os processos do corpo humano, da vida, da natureza. Ele sempre está colocando em diálogo a arte, a ciência, a filosofia. Então, ele tem um pensamento mais científico, ele tem um pensamento mais profundo. Não é que ele ignore a natureza ou que ele não questione, não valorize a natureza por si, mas ele quer entender os processos da natureza. Ele é diferente do Alberto Caeiro, para quem basta e é completo observar os fenômenos naturais. Não, Ricardo Reis, ele quer entender os fenômenos, o que acontece, por que acontece, e ele quer ter essa compreensão do ponto de vista científico. Conheço muitas pessoas que deveriam ter um pensamento parecido em se basear na ciência. Ainda mais hoje em dia que a ciência parece estar fora de moda para algumas pessoas. Mas, enfim. Aqui uma citação de um poema mais longo do Ricardo Reis. De novo, a gente traz só um trecho, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, já dá para reparar que a linguagem é um pouco mais rebuscada, as palavras são um pouco mais rebuscadas. E aqui ele está questionando não, ele está trazendo a questão da identidade, ele está colocando um processo identitário, está fazendo uma comparação com a Lua, que fala, a Lua brilha inteira em todos os lagos, porque ela está completa, ela está no alto, ela se complementa, ela não exclui nada de si mesma. Então, mas dá para ver, mantém a mesma profundidade, mas a linguagem é mais rebuscada, por assim dizer. E a gente tem o terceiro dos mais conhecidos, mais importantes heterônimos do Fernando Pessoa, a gente tem o Álvaro de Campos. Quais são as características do Álvaro de Campos? Primeiro, ele é um engenheiro naval, então ele é um homem muito prático. Ele é um homem muito direto. E ele é um homem revoltado com a situação portuguesa de sua época. Então, ele não gosta do governo, ele não gosta das atitudes do governo, ele acha que o governo que está acontecendo, que está na situação na época, não é um governo bom. Então, ele é muito crítico, muito revoltado com a situação portuguesa da época, principalmente no ponto de vista político.
e ele tem uma euforia e desencanto da modernidade. O que é isso? É ao mesmo tempo onde ele recebe as inovações, ele recebe as tecnologias, ele recebe a modernidade de braços abertos, ele não é ingênuo. Ele olha e fala assim, não, isso é bom. A modernidade é boa, ela traz coisas muito boas. Mas será que ela não tem problemas também? Então, ele tem um olhar muito ácido sobre a modernidade. Ele abraça a modernidade, ele recebe a modernidade de forma positiva, porém, ele entende que a modernidade também tem problemas. Ele entende que não é aquela coisa que vai revolucionar, vai só trazer benefícios. Ele entende que a modernidade pode trazer consequências nem sempre agradáveis. Eu acho que um bom termo é que ele não vê a modernidade como uma salvação em si, vê mais como uma ferramenta, como algo que vem para facilitar a vida, mas que não pode ser entendida como a solução de todos os problemas. Aqui a citação de um poema até bastante longo, uma citação bem famosa dele, que é a seguinte: não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Então, a linguagem dele é muito mais direta. Ele não tem os questionamentos metafísicos que a gente vai ver no Ricardo Reis, por exemplo. Ele é muito mais direto, ele tem uma linguagem muito mais prática, ele é um engenheiro, ele está sempre ali nos cais de Portugal, está sempre dentro desse contexto naval, e é um contexto onde você precisa ser prático. Para o engenheiro, um pequeno erro de cálculo, uma falta de praticidade, ele vai afundar um navio. Isso pode custar a vida de milhares de pessoas. Então, ele é muito prático. E essa praticidade, esse aspecto direto da literatura dele, da personalidade dele, se reflete na literatura. E aqui a gente tem o Fernando Pessoa, ele mesmo, que a gente pode até usar para defini-lo o termo que é um heterônimo metaliterário, ele faz uma poesia metaliterária. Não existia ainda tão profundamente esse conceito na época, mas por que eu falo isso? O Fernando Pessoa, ele mesmo, também é um heterônimo do Fernando Pessoa em alguns aspectos. Então, o Fernando Pessoa, figura histórica, cria uma versão dele mesmo enquanto poeta. Então, tem aspectos da vida do Fernando Pessoa, ele mesmo, que são criações do Fernando Pessoa, poeta. Pode parecer meio confuso, mas não é exatamente a mesma pessoa. Quando ele escreve como ele mesmo, ainda existe uma pequena porcentagem, pequenos elementos de heterônimo. Então, quais são as características principais dele? Ele tem um nível intelectual extremamente elevado. Ele também é inconformado em muitos aspectos com a sociedade portuguesa da época. A gente vai ver esse contexto, já é a segunda vez que eu falo da sociedade portuguesa da época, mas eu não vou deixar jogado. A gente vai falar até bastante dela para entender o contexto. Então, por isso que eu não estou aprofundando agora. Então, ele é inconformado com o governo de Portugal, ele é inconformado com os rumos políticos que a Europa e que o país dele estão adotando. Isso porque ele nem viveu para ver as consequências da Segunda Guerra, o Holocausto, mas ele já conseguia perceber que as coisas estavam indo por um caminho não tão legal, que o mundo, a sociedade, não estava indo por um caminho tão legal.
E muitas das obras do Fernando Pessoa, ele mesmo, são relacionadas às suas perdas pessoais. Então, muitas das obras são ligadas à vida do próprio poeta, e muitas trazem reflexões sobre a identidade, sobre a vida, sobre o significado dessas perdas para ele. Vou fazer uma citação aqui, é de um poema chamado Autopsicografia. Eu coloquei, na verdade, só a primeira estrofe, mas como é um poema curto, tem só 4 estrofes, eu vou citar ele inteiro, que é o seguinte, chama Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. E assim nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de cordas que se chama o coração. Então, dá para ver, é uma linguagem simples também, mas ela traz reflexões profundas, está falando de identidade, está falando do sentimento do leitor, está falando de alteridade, porque a dor que um eventual leitor sente quando lê uma poesia não é a mesma coisa que o poeta colocou no papel, não é a mesma coisa que o poeta sentiu, ou não é a mesma coisa que o poeta colocou no seu texto e não necessariamente sentiu. Quando ele coloca o poeta é um fingidor, não necessariamente o poeta sentiu tudo aquilo que ele está colocando no papel, mas o leitor pode se identificar com aquela dor e não vai ser a mesma. Então, ele tem toda essa questão das reflexões que são extremamente características, extremamente importantes. E aqui, como eu falei, a gente vai um pouco para o contexto histórico, né? Esse sujeito aqui sentado lendo é o Antônio de Oliveira Salazar, e ele era o governante de Portugal durante os anos finais da vida do Fernando Pessoa. E na época que Mensagem é escrito, é publicada, na verdade, a gente tinha o salazarismo em Portugal, ou a gente chama de salazarismo, ele também é conhecido como Estado Novo de Portugal. Aí é importante a gente ter sempre em mente não confundir com o Estado Novo do Brasil. A gente teve também um período de governo chamado Estado Novo no Brasil, de 1937 a 1945. E em Portugal, apesar de receber esse nome, ia ter aproximações ideológicas, não é a mesma coisa. Ele vai de 28 de maio de 1926 a 25 de abril de 1974. Então, dá para ver que é um período muito, muito grande. Aproximadamente pouco menos de 50 anos aqui. Eu não vou nem me atrever a fazer a conta mais profunda. É um governo que é chefiado pelo Antônio de Oliveira Salazar, como eu mencionei, e é um governo fascista, é um governo de extrema direita. E nessa época, no começo do século XX, é um período onde os partidos de extrema direita estavam chegando ao poder, estavam ganhando apoio da sociedade, principalmente dos membros mais ricos da sociedade, porque o comunismo estava ameaçando a Europa, depois da Revolução Russa de 1917. Então, a gente tem o Benito Mussolini tomando o poder na Itália com o fascismo italiano em 1922. A gente tem o franquismo ganhando muita força na Espanha, vai chegar ao poder em 1936, se eu não me engano. A gente tem o nazismo do Adolf Hitler chegando ao poder efetivamente em 1933. Então, é um período onde a Europa dá uma guinada muito forte à extrema-direita.
E o Antônio Salazar não é diferente desses líderes de extrema-direita, muito pelo contrário, tem claras aproximações com o fascismo italiano, com o franquismo na Espanha e com o nazismo na Alemanha. Quais são as características desse governo, que são também as características contra as quais o Fernando Pessoa e seus heterônimos se revoltam, se têm essa indignação? Então, não existia uma democracia, né? Não tinha um sistema democrático de governo, até porque só existia um partido, era a União Nacional. Então, não existia a democracia. Teve uma aproximação muito grande com setores mais conservadores da Igreja Católica, setores mais retrógrados da Igreja Católica. Houve essa aproximação. Tinha um sistema de repressão política e social muito forte contra os opositores do governo, e quando falo muito forte, é que são perseguições, assassinatos, desaparecimentos. Era muito violento. Essa repressão política e social era muito violenta. E ela não era só a quem falava mal do governo politicamente. Existia repressão política, repressão social a membros de outras religiões que não a Igreja Católica conservadora, a membros da Igreja Católica menos conservadora. O Salazar ele tentou uma aproximação entre igreja e Estado de uma forma bastante contundente. A gente tem também o nacionalismo exacerbado. O que é isso? Você pega uma nação, né, o pensamento de uma nação, a ideia de um país, e você começa não a valorizar os aspectos culturais, porque isso seria algo positivo, mas você começa a dizer e afirmar e defender que o seu país é melhor que os outros. E disso para ir para uma xenofobia, perseguição a estrangeiros é um passo. E tinha um forte sistema de propaganda política e social que tinha como lema Deus, Pátria e Família, que é exatamente o lema que o Mussolini adotava na Itália, e é exatamente o mesmo lema que alguns líderes atuais, inclusive alguns políticos brasileiros, adotam hoje. Brasil, América Latina, alguns países da Europa, adotam hoje com algumas diferenças semânticas ou algumas diferenças de forma quando se aproximam da extrema-direita. Então, era uma sociedade muito fechada, era uma sociedade muito complexa, essa do governo do Salazar. Deixa eu dar uma olhada no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando no chat que eu vou tentando responder, tá? Conforme vai passando, mesmo que a dúvida venha depois, eu vou tentando responder. Bom, então vamos lá. Acho que por enquanto sem perguntas, né? Bom, então vamos pro mensagem. O mensagem, ele nasce de todo esse contexto que eu mencionei. Ele é uma obra do Fernando Pessoa, ele mesmo. Então, não é uma obra de um heterônimo. E ele foi, ao mesmo tempo em que ele foi publicado só um ano antes da morte do autor, ele também é considerado o primeiro livro do Fernando Pessoa. Por quê? O próprio Fernando Pessoa alega que Mensagem foi o primeiro livro que ele conseguiu completar. Ele escreve isso numa carta para um amigo. Que Mensagem é o primeiro livro que ele conseguiu completar. A primeira edição, né, de 1934, e eu coloquei aqui uma imagem
da capa da primeira edição. Então, era uma capa bem simples, né? Se a gente for comparar com as capas de obras literárias que a gente vê hoje, era mais ou menos um padrão. Na época, não tinha todos os recursos gráficos que a gente tem hoje, mas é a capa da edição original. E o que é o Mensagem? É uma coletânea de poemas, quase que a totalidade das obras do Fernando Pessoa são poemas. Então, Mensagem é uma coletânea de poemas. E muitos deles já tinham sido publicados anteriormente, em jornais, revistas, em círculos literários, em revistas literárias. Então, muitos dos poemas já tinham sido publicados. Só que quando eles são trazidos no Mensagem, eles são trazidos com uma lógica um pouco diferente, que a gente vai ver daqui a pouco. Inicialmente, o Fernando Pessoa queria que o livro recebesse o nome de Portugal. Por quê? Porque ele entende, era o objetivo dele, que Mensagem fosse uma versão modernista das epopeias. Ou seja, o que é uma epopeia? É um poema épico fundador de uma cultura. Então, é o poema onde você vai trazer os principais aspectos sociais, os principais aspectos culturais de uma determinada cultura, de um determinado país. Então, as mais famosas que a gente tem são a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, por exemplo, que vão ser epopeias que apresentam os principais aspectos e características da cultura grega antiga. A gente vai ter a Eneida do Virgílio, que traz os principais aspectos da fundação e da cultura do Império Romano. Ali no século XV, XVI, a gente vai ter os Lusíadas, que é de certa forma uma epopeia renascentista baseada na Eneida, na Odisseia, que seria, de acordo com Camões, o poema fundador da sociedade portuguesa, no sentido de ter como referência o Vasco da Gama, que é uma das figuras mais importantes da história portuguesa, das grandes navegações. E a ideia do Fernando Pessoa é que o Mensagem fosse uma versão modernista dessas epopeias, trazendo os principais elementos, os principais aspectos históricos e culturais dos portugueses. E aí ele não ia se limitar às grandes navegações, seria uma coletânea de poemas que trata da história de Portugal. Por isso que, originalmente, ele teria o nome de Portugal. Falando da estrutura da obra propriamente dita, ela se divide em 3 partes. E cada uma dessas 3 é dedicada a um determinado período da história portuguesa, um período importante da história portuguesa. Então, a primeira parte, que, se eu não me engano, chama Brasão, se dedica ao período de formação da nação portuguesa. Então, vai ter poemas que falam da formação de Portugal enquanto nação. A segunda parte é dedicada ao período de maior glória da história de Portugal, que são as grandes navegações. Então, na segunda parte, a gente sempre vai ter poemas com elementos ligados às grandes navegações. E a terceira parte se dedica à esperança de um futuro melhor para Portugal. Então, ela traz aspectos do passado, mas procura olhar para o futuro. Procura olhar para um futuro melhor, para a ideia de um futuro melhor, que o Fernando Pessoa gostaria que fosse o futuro de Portugal, já que, na época que ele escreve Mensagem, o país está vivendo uma situação bem complexa, bem difícil, como a gente viu. A primeira parte se chama Brasão. E aí, o Fernando Pessoa fala da formação de Portugal no Brasão, né, nessa primeira parte, desde
do Viriato, que teria sido o responsável por fundar, por criar Portugal ainda como província romana, como não tinha esse nome, evidentemente, na época, era Lusitânia, mas como o primeiro passo para formar a nação portuguesa, e aí desde esse ponto até chegar na formação mesmo de Portugal, na formação mesmo do país, do reino de Portugal na Idade Média. E ele faz uma subdivisão de acordo com os elementos que compõem o brasão de armas de Portugal, e daí vem esse nome, brasão. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se minha seta aparece na tela, eu acho que não. Então, ele divide o brasão de armas em campos, castelos, quinas, coroa e o timbre. Então, o que são isso? O que é isso? Os campos, se vocês olharem aí para o brasão, são as partes vermelha e branca. São os lugares onde são colocados os elementos heráldicos do brasão. Então, são os campos. Os castelos são os 7 castelos que estão aí na parte vermelha do brasão. As quinas são os 5 escudos que formam uma cruz dentro da parte branca do brasão de Portugal. A coroa é a coroa que está em cima desse capacete. Tem um capacete, em cima tem uma coroa, que representa a monarquia portuguesa. E o timbre, que é o animal que está em cima da coroa portuguesa. O Fernando Pessoa, ele usa a expressão grifo, que é um animal mitológico, então, apesar dele parecer um dragão, não é exatamente. E aí, no próximo slide, tá? Cada um desses elementos é associado a uma figura histórica do período de formação do Reino de Portugal. Então, cada personagem, cada poema fala de um personagem histórico, e esse personagem histórico vai representar um elemento. Então, vai ter um personagem histórico que vai ser a coroa, vão ter 7 poemas sobre figuras históricas de Portugal, e cada uma dessas 7 vai ser um castelo, cada uma das quinas vai receber como patrono, entre aspas, uma figura histórica, e assim vai. E eu trouxe aqui dois exemplos desses personagens históricos que o Fernando Pessoa escolheu para representar os elementos do brasão português, que é o Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal e o fundador, efetivamente, do Reino de Portugal, depois que ele venceu os mouros na Batalha de Ourique. Então, ele foi o primeiro rei de Portugal, ele venceu os mouros, depois ele cercou a cidade de Lisboa, conseguiu conquistar Lisboa. Então, ele é o grande fundador de Portugal como um reino em si. E outro que é homenageado é o Dom Dinis, que ele é chamado de rei poeta, porque ele é um trovador também. A gente tem vários poemas, várias cantigas escritas pelo Dom Dinis. E ele é o responsável pela organização da Marinha Portuguesa. E ele é o cara que fundou a Universidade de Lisboa. Então, a organização da Marinha Portuguesa e a fundação da Universidade de Lisboa foi o que permitiu os estudos náuticos avançarem em Portugal, e foi o que permitiu que houvesse as grandes navegações. Porque se não houvesse uma marinha organizada e uma universidade para que se pudesse estudar as questões da marinha, as navegações teriam sido muito mais complicadas, digamos assim. Então, aqui o poema Dom Afonso Henriques. Do lado é uma pintura, né, representando o Dom Afonso Henriques. Já tem o primeiro modelo, digamos assim, do brasão de Portugal, no escudo dele, representando ele como o primeiro rei e pai da nação, que é assim que o Fernando Pessoa se refere a ele. Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa.
Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a honra em que errada novos infiéis vençam, a bênção como espada, a espada como bênção. Então, ele está falando da formação de Portugal, mas ele também está criticando o governo. Quando ele fala de novos infiéis, ele está falando do governo de Portugal na época. Claro que ele não podia falar, colocar o nome do Salazar ali, porque senão ele ia ser perseguido, ele ia ser preso. Então, como ele era um cara muito inteligente, Fernando Pessoa vai lançando em diversos poemas essas críticas contra o governo português e conclamando que se lute, que se resista àquilo. Por isso que ele coloca a bênção como espada e a espada como bênção. Aqui o poema do Dom Diniz, novamente é um quadro representando o Dom Diniz. Na noite escreve em seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver, e ouve um silêncio múrmuro consigo, é o rumor dos pinhais que como um trigo de império ondulam sem se poder ver. Arroio esse cantar, jovem e puro, busco o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Por que ele fala muito dos pinhais aqui? Porque também foi o Dom Diniz que plantou as florestas de pinhais visando a construção de naus, visando a construção de barcos. Então, boa parte da madeira que foi utilizada para a construção dos barcos durante as grandes navegações foi plantada pelo Dom Diniz, né, no contexto dos estudos navais, no contexto da organização da marinha. E ele já tinha uma visão, não adiantava só organizar, ter muitos estudos, se a gente não vai ter matéria-prima para produzir, digamos assim, os barcos que a gente vai precisar para as empreitadas, né? E quando ele fala aqui o som presente desse mar futuro, ele está antevendo, está colocando que o Dom Diniz, na verdade, antevia as glórias de Portugal durante as grandes navegações. O Dom Diniz não chegou a viver para ver o processo das grandes navegações, até porque ia ser meio impossível. Tem mais de um século de diferença aí, ou aproximadamente um século de diferença entre ele e o processo das navegações, mas ele, digamos assim, que foi o cara que deu o primeiro passo. A segunda parte do mensagem tem o nome de Mar Português. E aí ele vai falar do que é considerado o maior período de glória da história de Portugal, que é quando houveram as grandes navegações, é quando Portugal conseguiu se tornar um dos impérios mais ricos e poderosos do mundo. Era um dos impérios mais extensos do mundo com as suas colônias. E é considerada a Era de Ouro de Portugal. Para vocês terem uma ideia do quanto que se estendia, você tinha possessões portuguesas na África, você tinha todo o Brasil, que pertencia a Portugal, estava sendo conquistado durante essa época. Você tinha possessões portuguesas na Índia e até no Japão. Existe até uma história de grupos de samurais cristãos que os jesuítas portugueses criaram no Japão. Então, a gente tem samurais portugueses ou mestiços de japoneses e portugueses durante o período das grandes navegações. E, além dessas possessões, você tinha uma rota comercial marítima muito rica, que era das especiarias, que os portugueses traziam da Índia para a Europa. Para a gente que está acostumado, que no século XXI, você simplesmente vai no mercado e compra o tempero, para a gente parece meio besta, parece meio bobo a importância das especiarias, mas não era. Era um negócio assim, na época, era algo fundamental. Imagina as pessoas, inclusive os mais ricos da sociedade da época, comendo tudo sem tempero, porque o tempero era caríssimo, era caríssimo. Todo mundo conhece a expressão salário.
Salário vem do termo latino salarium, que significa exatamente o que parece, sal. Tempero era algo tão importante durante muito tempo na sociedade europeia que os soldados romanos eram pagos em sal. Então, se alguém duvida da importância dos temperos, experimenta. Não faça muito para não desperdiçar, mas experimenta fazer, sei lá, arroz totalmente sem tempero, ou pegar um bife e fazer sem tempero nenhum, mas tempero nenhum, você só pega e frita, ou você só pega e assa na água sem nada. A hora que você experimentar e ver o gosto, vai entender a importância do tempero. E como na época só tinha isso na Índia, chegar na Europa era muito, muito difícil. Então a rota marítima era muito importante para os portugueses e tinha um comércio que era extremamente lucrativo, apesar de ser extremamente cruel, extremamente desumano. Eu poderia ficar aqui até o final do ano dizendo tudo que tem de errado no comércio de escravos, na ideia de escravidão em si, ainda não diria tudo. Eu considero o maior absurdo da história da humanidade a questão da escravidão, mas era extremamente lucrativo para os portugueses. Eles capturavam escravos na África e vendiam, levavam para todas as suas outras possessões, vendiam para outras nações, e na época era considerado absolutamente normal, por mais absurdo e inaceitável que isso seja. E aqui, estruturalmente, Fernando Pessoa faz algumas mudanças. Então, a gente tem tanto poemas que homenageiam grandes figuras do passado marítimo de Portugal, que é o caso do Vasco da Gama, que tem a grande importância de descobrir a rota marítima para a Índia em 1498, estabelecer contato com os líderes em Calicut, estabelecer o comércio. Então, são figuras históricas extremamente importantes. Ele também vai colocar nas narrativas episódios históricos ou eventos históricos, como, por exemplo, a conquista do mar, as primeiras navegações, o resultado das primeiras navegações, que é o caso de um dos poemas que eu vou mostrar aqui. E um dos poemas mais famosos do Fernando Pessoa pertence a essa parte da obra. Inclusive, ele dá nome a essa parte da obra, ele recebe o nome dessa parte da obra. Então, aqui eu vou ler um poema chamado Ascensão de Vasco da Gama, que vai falar de como o Vasco da Gama teria sido recebido pelos deuses quando ele morreu, e por que teria sido tão importante essa recepção, por que ele foi um herói, e o quanto ele é considerado importante. Então, o poema diz o seguinte: os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se acende aos céus, surge um silêncio e vai da névoa ondeando os véus. Primeiro um movimento e depois um assombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta cai-lhe, em êxtase vê a luz de mil trovões. O céu abrir o abismo, a alma do argonauta. Aqui ele está falando, o próprio nome já diz, da ascensão do Vasco da Gama ao céu, e ele está comparando o Vasco da Gama a um semideus, a semideuses, né? O que é esse argonauta? É uma história da mitologia grega. Existe a história do velo dourado, que teria sido um carneiro de ouro enviado pelo deus Poseidon para resgatar duas crianças que estavam sendo ameaçadas pela madrasta. Depois que esse carneiro morre, ele é sacrificado em homenagem a Poseidon. Disse que o pelo dele, de ouro, era considerado, tinha poderes mágicos, tinha poderes de cura, além de ser uma pele de carneiro de ouro.
feita de fios de ouro. E aí a gente tem um dos mitos gregos, do Jasão e os Argonautas, onde é construído um navio chamado Argo, e é liderado por um capitão chamado Jasão, e o objetivo desse navio é ir buscar o velo dourado. Ele até vai, consegue resgatar o velo dourado, trazer de volta para a Grécia. E assim, dentro desse navio, tinham heróis estilo Hércules, estilo Castor e Pólux, que são semideuses, guerreiros poderosíssimos. Tinha Orfeu, do mito de Orfeu e Eurídice. Então, e esses heróis recebiam o nome de argonautas, eram os marinheiros do Argo. E quando o Fernando Pessoa coloca o Vasco da Gama como um argonauta, ele está comparando o Vasco da Gama, o feito do Vasco da Gama, a um feito heróico, um feito de um semideus. Aqui o segundo poema que eu mencionei, ele fala da conquista de Portugal, conquista do mar por Portugal, dos sacrifícios que muitas vezes precisaram ser feitos para que os portugueses conquistassem o mar. Isso aqui é um dos poemas mais famosos do Fernando Pessoa. Eu acho que junto com a Autopsicografia e Tabacaria do Álvaro de Campos são os poemas mais famosos do Fernando Pessoa, e chama justamente Mar Português. O poema diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem de passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então ele fala dos sacrifícios e fala o quanto que esses sacrifícios valeram a pena. O quanto que foi importante, mesmo sendo muito difícil, mesmo sendo muito complicado, mesmo sendo um processo extremamente doloroso, o quanto que valeu a pena. O quanto que você deveria, o quanto que os portugueses precisaram ir além da dor para passar do Cabo do Bojador. O Cabo do Bojador ele fica, se eu não me engano, ali na costa da África, e era considerado um lugar intransponível. Então, quando os portugueses passaram a primeira vez, já foi uma primeira conquista. Depois, quando atravessaram por baixo da África, também foi uma grande conquista, atravessando ali o cabo que era chamado Cabo das Tormentas, que é o extremo sul da África. Então, era tudo um processo, não era simples. A gente não tinha as tecnologias que existem hoje. E aí ele fala que o mar é perigoso, o mar tem o abismo, mas é nele que espelhou o céu. Por quê? Da onde que vem essa referência? Primeiro, o mais evidente, né, mais prático, todas as riquezas que Portugal vai conquistar através da conquista do mar. Mas também no sentido de esperança, no sentido de uma esperança futura para Portugal, da mesma forma que o mar foi uma esperança para os portugueses do período das grandes navegações. Deixa eu parar, tudo bem até aqui, pessoal que está assistindo, tem alguma dúvida, algum questionamento? Espero que nenhuma ofensa. Deixa eu dar uma olhadinha, estou batendo o olho aqui no chat, não olhei a fundo. Acho que está tranquilo. Bom, então vou continuar. Terceira e última parte de mensagem recebe o nome de O Encoberto. Ele tem como foco o movimento sebastianismo. O que é o sebastianismo? É um movimento muito parecido com o que a gente vê na Inglaterra em relação ao rei Arthur, em que em momentos de grande crise e dificuldades, os ingleses acreditam que o rei Arthur vai voltar para assumir de novo o trono da Inglaterra. E o sebastianismo é mais ou menos nessa linha.
Acreditava-se que quando estivesse dando muito ruim em Portugal, o Dom Sebastião I voltaria para guiar o país para uma nova era de ouro. Quem era esse Dom Sebastião? Esse Dom Sebastião era um jovem rei, esse cidadão que está aqui no quadro, e ele morreu no século XVI numa batalha no Marrocos, em Alsáce-Quibir. Ele foi para a guerra, ele foi para a batalha para combater os árabes, combater os mouros, todo aquele contexto das cruzadas. E assim, ele desapareceu, o corpo nunca foi encontrado, não se sabe o que aconteceu com ele. Dá-se ele como morto na batalha, porque ele desapareceu, sem deixar vestígios. Ou pelo menos não tem ninguém falando que foram alienígenas, né? Mas tudo bem. Se fosse no dia de hoje, ele seria a prova que os alienígenas lutaram nas cruzadas. Com perdão dos trocadilhos. Mas, enfim. Ele desapareceu e acreditou-se que quando Portugal precisasse de ajuda, ele voltaria. Tudo bem que ele morrendo, ele jogou Portugal numa situação bem delicada, porque ele não tinha herdeiros. O parente mais próximo era um padre que assumiu a coroa por algum tempo, também não tinha herdeiros, porque ele era um padre, e acabou gerando a União Ibérica, alguns anos depois, de 1580 a 1640, quando a Espanha dominou Portugal. Então, assim, eu não sei se eu confiaria o meu futuro na volta de um rei desaparecido, que no desaparecimento dele fez o meu país virar posse de outro durante um bom tempo. Mas os portugueses acreditam em Dom Sebastião como um herói do passado e um herói do futuro. E por que o Fernando Pessoa faz questão de colocar essa ideia do sebastianismo na obra? Porque a definição do sebastianismo, de um período onde Portugal precisa de apoio, Portugal precisa de ir para dias melhores, precisa de um guia para levar para um lugar melhor, é a definição do governo de Salazar. A situação em Portugal era muito crítica, como a gente viu. A situação em Portugal era extremamente delicada, era uma situação muito, muito, muito ruim. Então, era natural que o sebastianismo ganhasse muita força nessa época. Porque, assim, você está vivendo uma situação miserável, você está vendo o país afundar e só alguns poucos ricos escolhidos e próximos do governo terem vantagem. Você está vendo o pobre ser cada vez mais massacrado, você está vendo um autoritarismo absurdo, você está vendo um governo que só se preocupa com os próprios interesses. Gente, eu estou falando de Portugal do começo do século XX, tá? Estou falando de Portugal do começo do século XX. Qualquer semelhança com algum outro país é mera coincidência. Então, você tem um governo muito, muito complicado. Então, as crises sociais, humanitárias e políticas do governo do Salazar favoreceram o sebastianismo a ganhar muita força. Existe uma controvérsia entre os estudiosos do Fernando Pessoa. Alguns dizem que ele seguia o sebastianismo a fundo, outros dizem que ele tinha o conhecimento, evidentemente, mas que ele não seguia. Mas é inegável que ele levasse em consideração o sebastianismo e ele também tinha esperança em uma Portugal melhor, seja na forma do sebastianismo ou na esperança de uma guinada democrática que só viria com a Revolução dos Cravos quase 70 anos depois, quase 50 anos depois. Então, ele tinha essa esperança, ele procura trazer essa esperança para os poemas dele. Até por isso a escolha pelo nome Mensagem e não Portugal, como estava antes. Primeiro, para não parecer que era uma obra que estava de acordo com o salazarismo, por conta do nacionalismo exacerbado,
e também para ser uma mensagem de esperança, mostrando quanto que Portugal foi glorioso no passado e quanto ele pode voltar a ser glorioso e importante no futuro. E aí essa parte, ela se subdivide em 3 partes menores, que são os símbolos. Na parte os símbolos, o Fernando Pessoa vai falar, como o próprio nome sugere, do que seriam os símbolos do sebastianismo. Então ele vai falar do Dom Sebastião, da volta dele, ele vai meio que trazer poemas que apresentam o sebastianismo, os símbolos de esperança que o sebastianismo carrega. Os segundos são intitulados Os Avisos. O que são esses avisos? São diversos poetas, diversos escritores, diversas personalidades portuguesas que, ao longo do tempo, falam sobre o que está acontecendo, sobre a situação de Portugal, sobre como Portugal está sofrendo, e avisam, alertam para a volta de Dom Sebastião. Uma esperança, trazem uma esperança. A situação não está boa, mas esperem, Dom Sebastião vai voltar. E os tempos são as reflexões em si. Mostra exatamente como estava Portugal na época em que mensagem foi escrita. Claro, ele usa uma linguagem cifrada, ele não pode chegar e falar assim, então, o Salazar fez merda em Portugal, ele está matando gente, porque senão ele ia ser preso, ele ia ser morto. Então ele usa a linguagem cifrada. Daí a importância do contexto histórico. Quando você começa a ler os poemas, principalmente dessa terceira parte, você fala, poxa, mas ele está falando de Portugal do século XVI, XVII, ou ele está falando do tempo dele? Então, o Fernando Pessoa é um cara muito inteligente. Muito, muito inteligente. Então, ele consegue fazer essa crítica ao governo do Salazar sem se expor, digamos assim. Novamente, eu trouxe 2 poemas de exemplo. Um deles é o Antônio Vieira. O Antônio Vieira, ele foi um padre português, ele também faz parte do cânone da literatura portuguesa, né? Ele é considerado um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Um dos grandes nomes da literatura brasileira, os sermões do padre Antônio Vieira são famosíssimos. As críticas que ele faz também ao governo português de sua época são famosas, tanto que mais de uma vez ele teve que prestar esclarecimentos para a Inquisição. Por que você quis dizer com isso? Os sermões dele são bem registrados. O Sermão da Sexagésima é considerado um dos mais importantes textos do Antônio Vieira. Ele pregou tanto em Portugal, passou uma boa parte do tempo dele no Brasil, tempo de vida dele no Brasil, e ele acreditava no sebastianismo. Ele acreditava que Dom Sebastião voltaria para levar Portugal guiar Portugal para tempos melhores. Ele tem escrito sobre o Quinto Império, que é o Quinto Império mencionado na Bíblia, que seria o reino de Deus, e ele coloca que o Dom Sebastião vai ser uma das pessoas que vai levar Portugal a se tornar esse Quinto Império, Portugal e as colônias portuguesas a se tornarem esse Quinto Império. Então ele é um dos grandes anunciadores, digamos assim, do sebastianismo, embora não deixe de trazer todos os seus valores de padre para os seus textos. E aí o Fernando Pessoa homenageia ele num poema que chama Antônio Vieira. O céu, estrela azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa. Foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge prenúncio claro do luar, eu rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é luz do etéreo, é um dia. E no céu, amplo de desejo,
a madrugada irreal do Quinto Império doira as margens do Tejo. Então, aqui ele fala da vinda do Dom Sebastião, fala da chegada do Quinto Império, né? E fala principalmente da esperança que vem, né? Ele usa palavras como grandeza, fama, glória. E aí ele chega uma parte que a fala do Antônio Vieira meio que se confunde com a figura de Dom Sebastião, quando ele coloca aqui imperador da língua portuguesa. É quase como se no primeiro estrofe ele tivesse falando do Antônio Vieira, na segunda, falando como o padre Antônio Vieira, anunciando a chegada do Dom Sebastião, e aqui trazendo a esperança da chegada do Quinto Império quando Dom Sebastião voltasse. E aqui, esse último trecho foi tirado da terceira parte, né? Isso aqui é uma imagem real do período do Salazar, nos anos 30. Eu não tenho exatamente a data da foto, mas assim, dá para vocês verem os grupos de militares avançando pelas ruas e grupo de população miserável parado. Aqui o militar está com uma postura de como quem está interrogando, está numa posição corporal até bastante agressiva, que mostra um pouco da situação do país. E aqui é um poema chamado Nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece a alma que tem, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. Então, esse é um dos poemas que eu falei. Ele está falando de Portugal na época da morte de Dom Sebastião, que era o período de maior glória portuguesa, ainda está no contexto das grandes navegações, ou ele está falando de Portugal no período dele, né? Atualmente não, mas no atual do Fernando Pessoa. Ele está nitidamente falando, mencionando, criticando o governo do Salazar. Ele está nitidamente mostrando o quanto que o governo português está sendo ruim para o país, está esfacelando, está quebrando o país, está deixando o brilho português como que um fogo fato, que está colocando o povo português a chorar, que tudo é disperso, que tem uma névoa sobre Portugal. Ele está falando do governo do Salazar. E aí, quando ele termina com "é a hora", ele está fazendo a referência ao sebastianismo. É a hora de Dom Sebastião voltar. Esse é o momento que Portugal estava esperando, de grande crise, grande trauma, de situações complexas que Portugal estava passando, e que se tinha um momento certo para o Dom Sebastião voltar, era esse. E como não dá para deixar de ser, vamos terminar com prova, porque assim é legal dar prova. Toda aula deveria terminar com uma prova. Por quê? Porque é a maldade que existe no ser humano. Então, brincadeira, gente. Eu trouxe uma questão de vestibular para a gente entender um pouco como que essas obras, como que essa obra especificamente, como que mensagem cai no vestibular, tá? Antes de eu começar aqui com a questão, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então vamos dar continuidade aqui. É uma questão da FUVEST, eu não consegui encontrar a data. Leia os dois textos.
Primeiro texto, esperai, cai no areal e na hora diversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Segundo texto, mestre de paz, ergue teu gláudio ungido, Excalibur do fim em jeito tal, que sua luz ao mundo dividido revele o santo graal. Aqui no segundo texto, principalmente, é legal colocar algumas reflexões. Excalibur é a espada mítica do rei Arthur, dentro da mitologia do ciclo arturiano, é a espada do rei Arthur. E o Santo Graal é um dos objetos das buscas dos cruzados. Boa parte das novelas de cavalaria tem como objetivo, os personagens têm como objetivo encontrar o Santo Graal, que teria sido o cálice que Jesus Cristo utilizou na última ceia com os apóstolos. A questão continua assim. Os dois textos de Fernando Pessoa pertencem à mesma obra e fazem referência à mesma personagem histórica de Portugal, cujo mito, como se vê, o poeta associa à figura lendária do rei Arthur. Assinale a alternativa em que, ao título da obra, segue-se o da personagem histórica que virou o mito e alimentou o sonho do Quinto Império. Aqui ele já dá uma dica para responder. Qual personagem histórica que está ligada ao Quinto Império? Aí ele dá as opções. Cancioneiro seria o nome da obra e o personagem histórico seria o Dom Dinis. Opção B, Mensagem, que seria o nome da obra e o personagem seria Dom Sebastião. Opção C, Guardador de Rebanhos, como obra, e o Padre Antônio Vieira como personagem. D, Cancioneiro, seria a obra, e a personagem histórica seria Dom João I de Avis, mestre de Avis. E opção E, Mensagem seria a obra, e a personagem histórica seria o Dom Dinis. Nesse caso, gente, a dica já está dada aqui na parte anterior. Quando fala do Quinto Império, quando fala da associação com o rei Arthur, a gente já sabe que é o Dom Sebastião. E aí, como a opção é única, você tem uma opção que tem o Dom Sebastião, a gente não tem muita dificuldade. Ah, mas a aula é sobre Mensagem, então seria óbvio. Sim, mas a gente não... Quando estiver fazendo o vestibular, não vai ter acabado de ver uma aula sobre a obra. Eu espero. Até porque, se estiverem vendo a aula na hora da prova do vestibular, provavelmente o avaliador vai ficar muito chateado com vocês, para dizer o mínimo. Então, aqui nesse caso, a obra é Mensagem e a personagem histórica é o Dom Sebastião I. É a alternativa B, a opção B. E é isso, gente. Queria novamente agradecer a PUC, agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês sobre literatura, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, mesmo que posterior, tá com o meu e-mail aí na tela. Quero agradecer a todos, agradecer a Mari pela parceria de sempre. Estamos juntos, né, Evandro? Sempre. Sempre juntos. Nossa, olha, parabéns por essa aula. Mais uma vez, eu testemunho aí uma aula super completa, um verdadeiro presente para a galera que está aí nessa fase do vestibular. O Evandro é sempre muito minucioso, né? Ele faz uma apresentação muito importante do contexto histórico, que, claro, né, está aí dentro da especialidade dele, ele já vai trazendo, que é inerente aos estudos literários também, né, Evandro? E assim, achei muito legal que você conseguiu expor uma das coisas essenciais dentro de Fernando Pessoa, que são os heterônimos, né? Então, acho que ficou bem claro para o pessoal. E uma coisa que também me chamou a atenção é aquela famosa frase, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E
A gente não pensa muito nisso, né, Evandro? Queria até que você comentasse um pouco, porque a gente adora fazer piada com português, né? É engraçado, a gente quer fazer e tudo, mas eu acho importante a gente pensar, principalmente nesse momento de vestibular, né? Pensar, refletir sobre o quanto que esse povo também teve coragem, né, para enfrentar a imensidão dos mares, para desbravar, né? Seja por anseios financeiros, econômicos mesmo, ou seja para anseios até religiosos, né, de busca por novos lugares onde tivessem novos povos e quem sabe conseguir fazer a imersão ali do catolicismo, já que os portugueses sempre foram tão católicos, né? Então eu vejo assim, queria que você comentasse até um pouco sobre isso, que é uma possível questão também, a religiosidade desse povo e a bravura, né? Em guerras ou em expansão territorial, tudo isso, né? Eu acho que é interessante o pessoal pensar um pouco nisso. Então, começar pela questão das piadas. Eu acho bem complicado as piadas, que é o que você falou, a gente gosta de fazer piada com português, gosta de falar que português é burro, e em parte disso, não tudo, mas parte disso até culpa de alguns historiadores mais do começo do século, Uhum. por conta da questão do metalismo, que os portugueses pegavam o ouro que tinha aqui no Brasil, as riquezas que tinham nas colônias, e eles não investiam, não investiam na industrialização do país, e compravam muitas coisas da Inglaterra, principalmente. Eles foram, a Espanha também fez muito isso. Eles foram burros de fazer isso. Não, eles não sabiam a extensão da fonte da riqueza. Foi uma escolha econômica que não se provou a melhor, mas não significa, não dá para dizer que eles eram burros. Então, é um preconceito que se constrói baseado no contemporâneo. Hoje a gente tem a visão, algumas pessoas têm, que eu particularmente não concordo com isso, que tudo tem que ser empreendedorismo, industrialização, você tem que ter o seu negócio, a sua empresa, e na época não era bem assim, até porque os portugueses investiram pesado no que era importante para eles, que eram as questões das navegações. A Escola de Sim. Sagres, em Portugal, foi referência na área de navegação até o século XIX. Acho que ainda, não sei se ainda existe, mas durante todo o seu período de existência foi muito importante. A gente viu, por exemplo, Dom Diniz pensando no plantio de madeira para construir barcos mais para frente. Então, surgiu um pouco da necessidade. Portugal é cercado de um lado pela Espanha e do outro lado pelo mar. Então, eles Uhum. precisavam sair para o mar. Então, essa busca pelos mares é uma necessidade, mas também é um ato de coragem. Sim. A gente não pode esquecer que, na época, as pessoas achavam que, dependendo de para onde você fosse, o mar ia cair, acabar, você ia cair da Terra. O pessoal acreditava na Terra plana. Tá que hoje tem gente que acredita na Terra plana de novo, mas eu não vou entrar Foge da nossa seara nesse por enquanto, né, Evandro? é, na época eles realmente não tinham como saber até então se a Terra era plana ou não. Eles acreditavam que indo até uma certa área, a Terra ia cair, ia acabar, o oceano ia cair. Então eles estavam tendo atos de extrema coragem. Sim. Você pega mapas da época que vão até uma determinada área do mapa e depois está escrito: aqui há monstros, porque eles acreditavam que eram habitados pelos monstros mitológicos que eles realmente acreditavam que existiam. Então, eles eram um povo de muita coragem, muita bravura, se lançaram no desconhecido e de Sim. muita fé. De muita fé. Não estou questionando aqui alguns absurdos, tipo a Inquisição, as torturas, mas a religiosidade do povo português era muito forte, porque não basta coragem para você se lançar ao desconhecido. Você É. precisa ter muita fé. Então, e andava junto para eles. O,
eles não encaravam as navegações só por um aspecto econômico, eles encaravam também por um aspecto religioso, pela missão de levar a palavra de Deus para outros povos que não tinham tido acesso. A gente vai ter um pouco mais para frente, durante as grandes navegações, os jesuítas. Eles tinham um real propósito de levar a fé. Claro, existiam muitos que tinham interesses econômicos, sim, mas muitos tinham um real propósito de levar a fé cristã para outros locais, para outros povos. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, desprezar a coragem, Com a certeza. bravura, a fé dessa geração de portugueses. Construiu um dos maiores impérios da história. Era um império gigantesco, mais rico e poderoso da época. Então, assim, eles são burros, será? É complicado. Pegar um exemplo aqui do Fernão de Magalhães, e foi um dos primeiros, se não o primeiro, a concluir a circunnavegação do globo. Tá aí dica para os terraplanistas. Fernão de Magalhães, no século XVI, deu a volta na Terra e não caiu dela. Século XVI, hein? Século XVI. Dica para os terraplanistas. Pode ser um spoiler para alguns, mas a Terra é redonda. E era numa época em que pessoas eram queimadas por dizer que a Terra era redonda. Teve portugueses que falaram, não, vamos para o mar. Eu quero ver. Se baseou, claro, em medições do Cristóvão Colombo, em ideias do Cristóvão Colombo, e deu a volta no globo. Então, onde não se conhecia absolutamente nada. Não se sabia o que tinha ali. Não tinha como você lançar um drone e ver. Você tinha que ir com a sua cara, com a sua coragem, comendo o que você conseguisse arranjar pelo caminho, ou comida seca que você levava, porque não tinha geladeira, não tinha... As condições eram muito complicadas. A gente vê, às vezes, as caravelas, as naus, tudo, não era coisa bonitinha, não é um barco de cruzeiro. Sim, as técnicas de guerra também, né, Evandro, assim, os navios, os Botafogos, né, de Portugal, assim, extremas tecnologias que eles foram criando à medida que eles precisavam desbravar os mares e conquistar mais territórios. Então, assim, eu também discordo dessa super piadinha aí que a gente acaba internalizando aí no dia a dia, né? Mas porque a gente não pode mesmo negar a força desse povo que era de desbravadores mesmo e de lançadores de novas tecnologias, né? Porque as tecnologias iam se manifestando e se compondo à medida que as navegações iam ocorrendo, né? Então, eu acho que essa questão das navegações é um grande marco ali dessa era moderna, né? Que começa a se manifestar por isso, né? Por esse momento de início de conexões entre as nações e tudo, né? Então tem que pensar em todo esse contexto. Olha que interessante uma obra literária abrindo para toda essa questão histórica, geográfica, geopolítica mesmo, né? E é o que os vestibulares fazem. Eles te colocam uma obra literária para que você pense numa questão, não só o literário ali, né? Ai, quem são os personagens? Qual que é o enredo? Isso aí não é só isso que a gente tem nas questões vestibulares, né? A obra literária vem para fazer com que você pense, né? A questão de uma obra literária para que você pense além dela, né? Sobre o que ela se trata, sobre o que ela aborda e tudo que ela pode suscitar, né? Sim, inclusive, só para dar um exemplo, algumas das ou invenções ou aperfeiçoamentos dos navegantes portugueses, por exemplo, não foi uma criação dos portugueses, mas eles aperfeiçoaram em muitos aspectos a bússola. Muitos dos avanços em termos de bússola que a Escola de Navegação Portuguesa usou, criou, são usados até hoje, até equipamentos de última geração. Se você entra num avião que cruza o Atlântico, que é um equipamento tecnológico extremamente desenvolvido,
você vai ter tecnologias que foram inspiradas na navegação portuguesa. Você vai ter uma bússola, por exemplo. Você vai Sim. ter orientações pelo céu que vieram de observações de um sextante, por exemplo. Uhum. Sim, nossa, é muito interessante pensar em tudo isso, né, Evandro? E Fernando Pessoa trazendo essas reflexões para a gente, né? Então, fica aí o nosso convite para você, vestibulando, para refletir sobre isso. Não ficar só nessa aula, essa aula tem que ser uma abertura para você. Além disso, procure mais vídeos na internet sobre a obra, sobre esse assunto, esse contexto. Mas, acima de tudo, né, Evandro, fica aí a nossa máxima indicação, que é a leitura da obra em si, né? Porque não adianta querer fazer vestibular só com resuminho de internet, não, hein, gente? Faz favor, hein? Vai ler a obra inteira, que assim você consegue não só responder as questões de maneira muito mais assertiva, mas você consegue contemplar tudo que aquela obra tem a te oferecer. Então, resumo não vale, né, Evandro? Vamos deixar registrado aqui. E outra, você sempre acaba conhecendo outros mundos. A literatura é um mundo infinito, né? Então, cada obra é um mundo. Então, leiam a obra, não só essa, procurem ler as obras de vestibular, sem aquele olhar de, nossa, é uma obra de vestibular, vai ser difícil, eu vou... Não, vão com espírito de portugueses desbravadores. Exatamente. Eu Pega a ia obra falar e vai. exatamente. Sejamos desbravadores, né? Assim como o Fernando Pessoa coloca, sejamos a espírito de portugueses nessa imensidão que é a literatura, que é uma obra literária, né? Esse mar imenso, né, Evandro? É ótimo. Pessoal, estamos chegando aí no nosso horário. Quero agradecer a presença de vocês e quero também pedir para que vocês curtam e compartilhem essa aula e as tantas outras que a gente tem aqui na nossa playlist Literatura e Vestibular PUC-SP, aqui no nosso canal. Então, assim a gente consegue espalhar esse conteúdo tão rico para mais pessoas, tá bom? Ficamos por aqui, então. Meu grande agradecimento e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Muito obrigado. Tchau, tchau. Até uma próxima.